Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar mais um vídeo para o Mangaio Virtual, hoje de filosofia. Vamos continuar Sócrates com o último assunto sobre o mesmo. Hoje vamos conversar sobre a dialética socrática. O último assunto, no assunto anterior, o último assunto é o assunto anterior. O último, que porra que eu tô dizendo aqui, velho? Acho que eu tomei café demais, velho. Não é possível não. Enfim, o que foi que aconteceu foi tipo o seguinte. Falamos sobre dois assuntos sobre Sócrates, no geral, certo? A ética socrática, a teologia socrática, agora ficou faltando a dialética socrática, certo? O que eu tenho a dizer sobre isso? E o porquê que eu fiz essa divisão? É muito simples. Os próximos filósofos que nós vamos falar agora vão ser os socráticos menores, que são aquelas pessoas que seguiram parte da linha de Sócrates, essas três coisas. Por isso que eu dividi. Porque existem certas pessoas que vão se ligar só na dialética socrática, existem pessoas que vão se ligar só na teologia socrática e existem pessoas que vão gostar mais da ética socrática. Então, o Sócrates, o pensamento dele vai ser difundido de formas diferentes, como a gente vai ver com os socráticos menores, que por fim vai dar em Platão. Vão ser bem uns cinco ou quatro vídeos. Eu vou falar sobre quatro filósofos que são conhecidos como os socráticos menores para a gente ir para Platão. Então, vamos nessa, galera, para não ficar muito extenso o vídeo de hoje, certo? Vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre Zenão. Não tem como eu falar de dialética sem falar com o cara que começou a fazer essa ideia de conseguir, através do diálogo, chegar a um contraponto, que é a questão da dialética. E a dialética socrática, ela tem a questão da maêutica, mas só que não passa despercebido a ideia da dialética, que vem de Zenão. Lembram-se da aula de Zenão? Se não tá aí, ó, o card deve estar aí. Não sei se a minha editora ela tá botando a porra dos cards, só fica só card aqui e não aparece. Ela vai resolver isso daí, tá certo, galera? Vai resolver isso daí, vai deixar bem bonitinho o card para vocês verem. Então, a questão é tipo o seguinte. O Sócrates, ele tinha uma própria ideia de como estabelecer um diálogo e como estabelecer um contraponto, que essa é a ideia da dialética. A própria ideia da dialética é essa. Você chegar a um contraponto, um ponto e um contraponto, para os dois chegarem à questão da síntese das ideias, certo? Mas só que qual era a peculiaridade do método dele, a metodologia que ele usava? Ele usava da questão da maiêutica para refutar as pessoas. E ele acreditava que o método dele era uma forma de curar a ilusão do saber. Lembra-se da questão de que ele acreditava que o homem não sabe, certo? Não sabe de nada. Ele alegava o não saber. Ele sempre estava, como eu já falei no primeiro vídeo, que é sobre questões mais, vamos dizer assim, históricas dele, que ele ficava nas praças, estava com duas e mais pessoas. Aí ele chegava pra pessoa como um João sem braço. Chegava assim, ele via aquele cara lá falando, nossa, eu sei pra caralho aquele sofista. Imagina só aquele sofista fudido, eu sei pra caralho aqui, velho, não tem ninguém que me ganha. Aí Sócrates chegava pra ele, cara, me ensina esse negócio aí, cara, já que você é fudido. E ele chegava desse jeito. Aí o cara chegava, o sofista, chegava e dizia, Sócrates, é seu nome, né, Sócrates? Ele dizia, sim, é eu mesmo. Por que você quer aprender? É porque eu não sei de nada, cara. Eu não sei de nada e eu quero aprender com você. Sócrates ele chegava desse jeito. Aí o cara lá começava a falar, tal. Aí Sócrates ele ia começando a dar a questão da ironia. Ele tinha um escudo do não saber, que hoje em dia é muito usado. Então isso do Sócrates aqui, que ele usava antigamente, hoje em dia também é muito usado. O não saber pode servir de escudo. Porque a partir do momento em que você alega que você não sabe de nada, você já se protegeu, você já criou uma fortaleza para a pessoa, para você sempre ter como sair. Então essa era a ideia de Sócrates. Ele criava uma defesa quase que impenetrável, quando ele dizia, eu não sei de nada.
Não é você que está dizendo? Então essa era a técnica de Sócrates. E muitas das pessoas que iam debater com ele se perdiam por causa disso, porque diziam que sabiam de tudo. Aí Sócrates ia e começava a falar sobre coisas que não tinha como saber, aí ele se perdia. E ele chamava isso de prestação de contas de si mesmo. Toda essa obra que ele fazia com ironia, ele usava bastante ironia. Eu vou dizer, por exemplo, aqui uma ironia aqui. Quando os caras falavam, eu sei de tudo, não sei o quê. Aí Sócrates, rapaz, sabia que você parece que sabe até da natureza? Você parece que é Deus, sabia? Será que você não é um tipo de Deus que sabe até da natureza? Aí o cara dizia, o cara já se perdia, falava, mas a natureza é o homem, não sei o que. Aí ele ia e dizia, se o homem é a natureza, por que ele não criou a natureza? Aí o cara se perdia e já saía com raiva. Geralmente o cara saía com raiva de Sócrates. Os sofistas eles saíam com raiva de Sócrates, querendo matar ele, dar uns gambalachos nele. E é isso que acontecia geralmente. Ele fazia as pessoas verem que elas não sabiam de tudo como elas pensavam. Então essa era a ideia dele, de usar a maêutica e a refutação, que nós vamos ver cada uma delas de forma mais abrangente, certo? Isso aqui foi uma pequena introdução de como ele fazia. Agora eu vou falar propriamente sobre o método de não saber que ele usava. O método de não saber, geralmente ele é usado, é uma técnica argumentativa que é muito usada pelas pessoas hoje em dia. Muito você vai ver, eu não sei de nada. Geralmente a pessoa que quer conhecer o argumento da outra pessoa sem se comprometer, ela vai usar essa questão, não, eu não sei não, eu sou ignorante nesse assunto, para saber o que a pessoa tem de bom. Então isso é uma técnica que Sócrates ele foi o primeiro a usar essa técnica. E era isso que ele fazia. Diferente de Zenão, que Zenão ele já batia de frente, Sócrates ele tinha uma atitude mais passiva, de ele escutar a pessoa para poder ter um argumento sólido para depois quebrar ele. Então o primeiro ponto dele é o não saber. Ele sempre dizia sobre essa questão, só sei que nada sei. O eterno não saber socrático, que dizia que a única sabedoria que existia era a sabedoria de Deus. Deus era o único que sabia de todas as coisas e o resto ninguém sabia de nada. Não chegando também ao ponto dele ser cético, porque tem gente que naquela época acreditava que ele iniciou o procedimento de ceticismo, só que ele não iniciou o ceticismo. O ceticismo ele vai vir depois, muito depois, só que já tinha batido as botas há muito tempo, e ele não criou o ceticismo, porque aqui o não saber dele é por questão dele ser um ser humano. No caso, o ser humano não tem como conhecer todas as coisas. Então essa era a ideia dele. E a única coisa que tinha sabedoria infinita era Deus. Ou seja, ele não era cético, uma vez que ele acreditava que Deus é que tinha da sabedoria porque ele era fodido. Então a diferença é essa do ceticismo para Sócrates, porque ele acreditava que o homem não sabia pela sua incapacidade de saber de tudo. Sim, antes de terminar, eu acredito sobre essa parte aqui dele, vou dar uma ressalva sobre mim mesmo, que eu acredito. Eu acredito que o homem não saiba de tudo, só que tem certas coisas que ficam gravadas na memória dele, e ele sabe. Através do esforço, através da experiência, tem certas coisas que ele sabe. Ele não sabe de tudo, mas sabe de alguma coisa. Então essa é a única coisa que eu discordo de Sócrates, tá? Outro método importante do Sócrates era a questão da ironia. Ironia, como ele usava a ironia para satirizar o argumento das outras pessoas. Ele engrandecia a pessoa, ele jogava o petisco da vaidade naquelas pessoas. Nossa, você é foda mesmo, hein, cara. Você é o bichão mesmo, doido. Aí ele chegava nisso daí e ia quebrando o cara de pouquinho em pouquinho. Então, o primeiro ponto, se vocês verem, o primeiro ponto era o não saber. Aí depois o segundo ponto era a questão da ironia. Ia jogando ironia até o momento que a gente vai chegar daqui a pouco. Então ele jogava através da ironia, ele botava dentro da ironia dele, não era só uma simples ironia, era uma ironia que mostrava o quanto era incongruente o saber daquela pessoa que se dizia sábia. Então ele mostrava, por A mais B, que, velho, não tem cabimento. Só que ele não dizia assim, velho, isso que você está dizendo é uma bosta. Só que ele fazia a pessoa ver que era uma bosta. Então essa era a ideia dele, através da ironia, mostrar que é uma bosta o que o bicho estava falando e que ele não sabia de buceta nenhuma. Então essa era a ideia dele. Vamos ao último, a questão da dialética agora.